Oi, gente, tudo bem? Saudade. Hoje eu tô por aqui, não fiz fly para divulgar. Na verdade, eu sabia que hoje eu teria um tempinho. E aí eu decidi compartilhar uma palavra que tá queimando no meu coração com vocês. E se você gostar, compartilhe com as suas amigas. Peraí, gente, deixa eu endireitar esse fio aqui. Compartilhe com as suas amigas. Compartilhe com todo mundo que você quiser. Então, a palavra que está queimando no meu coração já tem uns dias está em Provérbios, tá? Capítulo 14, versículo 1. Abri na página. Versículo 1 e 2, tá? E aí eu quero trazer essa palavra para você. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba, ou destrói, ou derruba com as suas próprias mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos despreza-o. Se nós formos ler todo o capítulo 14 de Provérbios, a gente vai entender que o versículo 14, o versículo 1 do capítulo 14, isoladamente, ele traz um peso muito grande sobre a mulher. Nós ouvimos durante muito tempo que a mulher, ela tem a responsabilidade de edificar a sua casa, de sustentar. E tudo que der errado nessa casa, a culpa é dessa mulher. A culpa é dessa mulher que ela derrubou com as suas próprias mãos. Mas aqui no versículo 2 a gente entende que o que anda na sinceridade teme ao Senhor. Então, assim, a mulher sábia edifica a sua casa. E quem anda em sinceridade teme ao Senhor. Mas o que se desvia de seus caminhos, ou seja, aquele que faz aquilo que quer, de forma que quer, o Senhor, ele o despreza. E aí, se você continuar, ele vai seguindo, tá? O que anda na sua... Aí ele vem aqui, na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Então, assim, o que a gente aprende aqui é o seguinte: esse olhar de toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com a sua própria mão. O que eu quero compartilhar com você, mulher, que não é a sua casa física, não são os seus filhos e o seu marido, é você. Você é essa casa, você tem que se cuidar, você tem que se amar, você tem que se valorizar, tem que se respeitar, tem que cuidar de você. Porque senão você é a tola que derruba a sua casa, que cai, que não aguenta com as próprias mãos. E aí, se nós observarmos isso, sim, as nossas emoções soltam, elas saem, elas reverberam. E aí nós entendemos que no século XIX, quando Freud ele começa a tratar a histeria, as mulheres histéricas, elas psicossomatizavam em seus corpos as dores de suas almas, os desejos que elas tinham de ser respeitada, incluídas numa sociedade, direito de fala, direito de ação, e elas não tinham. Então, a angústia dessas mulheres era tão grande que saía delas ficarem sem andar, delas ficarem cegas, delas terem problemas mesmo de paralisia, mudez, elas não ouviam, elas não falavam. Então, assim, não enxergavam, não andavam. Existiam N situações. Quando Freud começou a entender o inconsciente dessas mulheres, o desejo dessas mulheres era ser respeitada, ser amada. E aí, se a gente parar para pensar, nós vivemos numa estrutura patriarcal. Nós vivemos
numa estrutura machista. Eu não estou aqui querendo desestabilizar a família, mas eu preciso trazer para nós a consciência de que a mulher, ela é um indivíduo que ela tem que sair dessa responsabilidade. Se o filho quer, ela criou, ela ensinou, e depois esse filho que se torna um indivíduo, quiser tomar as suas próprias atitudes, ela não pode trazer para si essa responsabilidade. Ela pode orar, mas ela não pode tomar para si a responsabilidade desse filho e achar que tudo vai para conta da mulher. Ah, esse filho não deu certo, é por causa da mãe. Se um homem é violento, se um homem é abusivo, se ele bate numa mulher, ele tem que ser denunciado. E nós, como igreja, temos que dar estrutura para guardar essa mulher, para que ela seja acolhida de verdade, para que ela tenha suas necessidades sanadas e que ela tenha ajuda e recurso até ela se restabelecer. Essa é a função da igreja. Então, olhar para essa mulher, nós somos morada do Senhor. Então, isso exime o homem de muita coisa. E se nós formos ler o livro, o Provérbios 14, capítulo de Provérbios 14, a gente vai ver que esse versículo pensado, então, um texto sem contexto vira pretexto. Nós precisamos observar isso. Precisamos ter um olhar para que essa mulher entenda que ela é templo do Espírito Santo e que ela tem que se cuidar. Se a mulher quiser ser mãe, ela vai ser. Se ela não quiser, ela não vai. A responsabilidade de criação é só da mulher? Por quê? Mulheres precisam entender que elas têm os seus direitos, sim. E aí é óbvio que Deus deu para nós dons diferenciados. A mulher tem graça. A Bíblia nos compara a Deus no sentido de cuidar, de gerar. E aí, claro que nós temos. É óbvio que uma casa começa a estrutura dela nos alicerces, nas sapatas, nas colunas, nas vigas, para aí depois essa estrutura aguentar outros andares. Aí sim nós acolhemos, porque está no DNA da mulher acolher. Mas está errado trazer esse peso sobre a mulher de tudo. É uma cobrança social, estrutural. É uma cobrança patriarcal. E a mulher não precisa disso. A mulher pode se casar e pode não se casar. Se ela desejar ficar solteira, ela pode ficar solteira. Eu acho que precisamos entender que isso aqui estava dizendo muito antes. E que depois Jesus vem. Jesus é lindo, não é, gente? Jesus é lindo. E ele começa a andar com mulheres, dar ministérios, receber ajuda de ministérios femininos, de levantar mulheres. Então a mulher tem uma importância muito grande. Jesus, ele vem para mostrar e para mudar, porque está aqui. Está aqui coisas que usariam-se para aprisionar mulheres. A Bíblia ela é maravilhosa e completa, mas precisamos entender a estrutura dessa Bíblia para agora. O que esse exemplo da época se aplica para nós agora? Como eu posso aplicar as coisas que eu estou aprendendo aqui agora? Então eu acho que é olhar o que eu quero te dizer, mulher. E isso estava no meu coração, queimando para eu dividir com você. O que eu vim aqui dizer para você, mulher, é que a mulher sábia edifica a sua casa e essa casa é você. Cuide-se. Você não é responsável pela estrutura de ninguém. A primeira estrutura que você precisa cuidar é a sua. Porque a tola destrói com as próprias mãos. Aquela que não se cuida, que não se prioriza, que não se coloca, que não se defende, que não melhora, que não cuida das suas emoções, que engole tudo, que aceita tudo. Então estude a palavra, conheça a palavra. A palavra é liberdade.
Jesus pagou um preço alto demais para alguém dizer para você e para mim o que nós devemos ou não fazer. Aprisionar a gente. Então eu quero te dizer, seja livre, mulher. A partir de agora eu quero que você tenha uma metanoia, uma mudança na sua mente em relação a esse versículo. A mulher sábia edifica a sua casa e nós somos a casa do Senhor. Porque depois, uma casinha arrumada, quando sai um, vem mais 7. Ou seja, quando você não se olha, quando você não se cuida, você fragiliza-se. Encha-se da presença de Deus. Edifique a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Mas seja livre, mulher. Não tome para si responsabilidades que não são suas. Jesus veio para mostrar para mim e para você que essa palavra seria aplicada e que ela não tem legitimidade. A mulher sábia edifica a sua casa. É cuidar de si, porque nós somos a morada do Senhor, a morada do Espírito Santo. Nós somos a casa, a habitação do Senhor. E aí a tola derruba com as próprias mãos. Quando nós queremos dar mais prioridade para outras coisas, Deus abomina a idolatria. Então não idolatre nada nem ninguém. Fite seus olhos em Jesus e seja livre. Era essa palavra que eu queria compartilhar com você. Se você gostou, compartilhe. Um beijo. Fica bem.